Bem, meus amigos, estamos aí comparando as peças que o cliente nos trouxe aí na saga do Voyage. Então eu gostaria de falar mais a respeito sobre as embreagens. O que me chamou a atenção em algumas coisas, né? Aqui nós temos o volante do motor, a embreagem que eu retirei do carro e a embreagem nova Look. O que acontece, pessoal? Hoje em dia no mercado existem 3 tipos de peças aí, além da nova, tá? Que são as recondicionadas, as remanufaturadas e a reindustrializada, tá? Então, muita gente aí teve algumas dúvidas a respeito disso. Ah, Bruno, mas reindustrializado, remanufaturado, ficaram aí sem entender algumas pessoas. Então, vou tentar esclarecer mais um pouquinho a respeito disso. O que é a peça recondicionada? Pessoal, a peça recondicionada é aquela peça consertada sem o padrão de fábrica, tá? Geralmente aí, né, pode ser até uma empresa, mas não tem aquele certificado padrão de fábrica. Só é consertado o que está com defeito, que geralmente é a lona do disco, talvez fazer alguma intervenção ali no platô e uma pintura e tchau, e volta para o mercado. Agora, a remanufaturada ou a reindustrializada são a mesma coisa, tá? Remanufaturada e reindustrializado é a mesma coisa. Essa peça, ela volta para uma empresa especializada e ela deixa a peça nova de novo. Ela é todas as peças que estão com defeito, molas, a lona do disco, né? As molas do platô, todas são trocadas por novas. Então, deixando aí no padrão qualidade certificado de fábrica, tá? Essa é a diferença. Só que é o seguinte, pessoal, tá? Já aconteceu aí, já é a segunda vez que eu pego esse tipo de situação, tá? Eu não sei se é algum problema, uma coisa inusitada aí, tá? O que acontece aqui, ó? Eu desmontei, essa aqui é a embreagem que estava no carro. Percebam que aqui você vê uma, né, na onde o disco, né, fez as ranhuras, tal, aqui tudo excesso de calor e tal, né, essas manchas. E aqui aqui tem uma outra marca, tá? Tem uma outra marca aqui que está enferrujada, tem até um ressaltozinho aqui. Isso me chamou a atenção, que eu comecei a comparar a Look com a antiga. Primeiro, eu analisando o platô, ó, logo de cara, eu vi que ela é uma peça remanufaturada, ó. Tem um emblema aqui da Volkswagen e da Audi, ó. Tá aqui o emblema, ó. Quer dizer, ela é um platô original, tá? Volkswagen. Porém, ela já foi remanufaturada, ó. Tá aqui, ó, a Sarches. Não sei falar direito esse nome, não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas enfim. Então, eu já vi que esse platô foi remanufaturado. Tá com problema, ó. Tá tudo comido já aqui as molas. E fui olhar o disco. O disco também já tá aí chegando ao rebite. Ó. Aqui, ó, já dá pra ver, ó, que o friso já até foi embora, tá? Ó, já tá mesmo chegando aí praticamente no rebite. Dava para rodar? Dava para rodar mais um pouco, tá? Mas já estava praticamente chegando. Não tá tão... Aqui o platô não tá com tanto tão ruim, né? Não tá tão ruim assim, tanto desgaste. Porém, a lona do disco já tem um desgaste acentuado. Daria para rodar mais um pouco. Mas como o motor já está desmontado, eu passei para ele o seguinte: já aproveitar a mão de obra e colocar uma embreagem nova, tá? Aí anda daqui a algum tempo, aí daqui a pouco tem que pagar de novo para fazer a embreagem. Então comecei a comparar, pessoal, e o que eu percebi? Que esse disco aqui,
é menor do que o disco da Look. Então o que acontece? Eu olhei todo o disco, né? Eles já mudaram alguma coisa, porque a gente também pode pegar uma falsificada. Hoje em dia está muito difícil você distinguir, tá? Eles fazem uma falsificação perfeita, mas eu creio que não. Aqui a gente vê algumas marcas, ó, a marca Look, né? Aqui, ó, tá a marca Look, tá meio apagada aqui na lona, tá? A gente vê aqui escrito em... Isso aqui é a laser, né? Escrito Look, tá? A gente não vê nenhuma outra marca de que foi remanufaturado ou alguma coisa desse tipo, reindustrializado, tá? A gente vê tonalidades diferentes entre a mola e essa parte aqui. Isso é muito importante, porque quando eles pintam tudo de uma cor só, tá? Então a gente vê aí, ó, essa tonalidade diferente, tá? Então a gente não vê nenhum tipo de... Só vê aqui, só tem um código aqui. Tem um código aqui, ó. Mas porém não tem nenhuma marca, nada descrevendo aí que talvez ela seja falsificada, né? Temos aqui também, ó, as marcas aqui, ó, Look, ó. Temos aqui também, ó, Look, tá? Outra coisa também, pessoal, que identificava era os arrebites, tá, pessoal? Os arrebites da lona também vinha escrito Look. Só que eu entrei em contato com a Look e eles me informaram, isso é há muito tempo atrás, tá, pessoal? Isso não é de agora, não. Que por economia, né, contenção de despesa, então não estão mais personalizando os rebites, tá? Então esse tipo de rebite é normal da embreagem, tá? Isso foi que eu liguei para lá e me informaram. Não adianta vir aqui, não sabe de nada, tá? Eu liguei para a fábrica e eles me informaram isso. Se alguém tem alguma dúvida, ligue para lá e pergunte. Então, pessoal, o que eu percebi? Eu comparando o disco, aqui, ó, vou botar um disco em cima do outro. Isso aqui, só em olhar, eu já tinha percebido. Olha só. Olha só. Ó, aqui tá faceado, ó, certinho. E aqui, ó, tá sobrando, ó. Se eu for centralizar ela, ó, se eu for centralizar, é porque a câmera não dá para pegar direito, não dá para vocês verem, ó. Tá sobrando para todos os lados, ó. Sobrando para todos os lados, tá vendo? E eu percebi aqui também, ó, na própria embreagem que estava montada, ó, que você vê que sobra também, ó, no platô, tá? Sobra também, ó. Também sobra, ó, no platô, tá? E você colocando aqui a original Look, aqui, ela preenche, ó. Ela preenche toda... Deixa eu centralizar bem. Ó, ela preenche todo o platô, tá? Mesma coisa se eu for colocar aqui, ó. Centralizar aqui. Ó. Aí vocês podem ver, ó, que sobra no platô. E colocando aqui a nova, centralizando bem, aí vocês podem ver que ela faceia certinho, né? Vou centralizar melhor aqui, ó, ela faceia certinho com o platô, tá um pouquinho, né? Ainda não tá bem centralizada, pessoal. Centralizei bem agora. Então o que acontece? Pelo que eu sei, o correto é esse aqui, tá, pessoal? Tanto, ó, vou colocar aqui agora para vocês verem que o disco novo, ela vai até esse segundo risco, ó. Se eu for centralizar bem, ó, ela vai
todinha no risco, de boa. Se eu for botar o platô aqui também, ó, deixa eu colocar o platô, encaixa, eu falei, pô, será que essa embreagem é de 1.6? Ó, mas encaixou perfeitamente. Realmente aqui na caixa, pessoal, ela contém aqui, ó, Saveiro 1.6. Então, eu pensei, pô, essa embreagem veio errada. Ela é de 1.6, por isso que deu essa diferença. Mas eu não creio, eu creio que sirva, né? Eu creio que sirva. Por quê? Se fosse, no caso, uma embreagem de 1.0, né? Esse disco aqui, o disco é menor porque é 1.0. Então o platô tinha que estar acompanhando. Não tá aqui, ó. Ó, essa diferença. Tá vendo? Ó? Não era para existir essa diferença. Era para o platô casar certinho com o disco. E não é o que está acontecendo. Pelo menos foi o que eu aprendi na época. Pode ter mudado aí. Eu também, né? Não sou engenheiro, né? Não sou o rei da cocada preta. Posso errar, mas foi o que eu aprendi. Que o certo é acompanhar. Então eu creio que está acontecendo alguma coisa errada com essas embreagens remanufaturadas. Eu não sei bem o porquê, mas eu creio que isso pode causar, por o disco ser menor, mesmo que seja alguns poucos centímetros ou milímetros, isso pode causar um desgaste prematuro no disco, tá? Porque ele vai sofrer aqui muito mais, ele vai ter menos atrito, né? Ele vai ter menos espaço de atrito, tanto no platô quanto no volante do motor. Essa é a minha opinião. Posso estar errado, tá? Mas foi o que eu aprendi, a minha opinião foi o que eu aprendi na época, quando eu estudei a mecânica. Foi isso que os instrutores passaram, tá? Pode ter mudado, pode ser, né? As coisas mudam, a tecnologia é outra, mas na minha opinião, algum problema está acontecendo aí. Não era para estar desse jeito, mas enfim, o cliente não reclamou negócio de embreagem. Não sei quantos anos ele está com essa embreagem, se ele já comprou esse carro assim. Já é a segunda que eu pego que está com essa situação de disco menor, e uma que eu peguei assim, ela esfarelou todinha, não durou nada, com um disco menor. Mas isso aí pode também ter outras situações, né? Mau uso, enfim. O correto é esse aqui, tá? É o disco preencher todo o platô e preencher todo o volante do motor, tá? Então é isso, pessoal, que eu queria explicar para vocês. Espero que vocês tenham entendido aí. Peço desculpa aí para vocês que já tá à noite, pessoal. E o cliente trouxe aí as peças agora, então eu decidi gravar o vídeo rapidinho aqui para vocês. Talvez alguma dos nossos amigos aí pode perguntar, Bruno, mas é menor mesmo porque é 1.0 e tal. Por mais que eu tenha questionado, né, essas diferenças que não deveria ter, ao meu ver, o platô tinha que casar com o disco. Eu já tive experiências de embreagem remanufaturada, onde o carro era 1.6, tá? O carro era 1.6 e esse disco também veio menor. Eu também questionei na época com o vendedor. Eu falei, poxa, mas a embreagem que estava no carro, nova, original Volkswagen, era também um disco maior, tá? Então eu cheguei até na onde que o rapaz comprou, né? Que essa remanufaturada, eu cheguei a questionar. Eu falei, olha só, há uma diferença aqui, tá? De disco, esse disco é menor, isso pode causar um problema, né? Causar um desgaste prematuro por o disco ser menor, porque aqui a original que eu estou tirando não era uma peça remanufaturada, era uma peça original do carro. O disco era maior, do mesmo tamanho que o platô, por isso que eu falo, tem que casar o platô com o disco. Se o disco for menor, pode ocorrer um problema. Não estou falando que vai ocorrer um problema, tá? Mas não é o que o original recomenda, não é o que a montadora vende, tá? Então, é a minha opinião, né? Não sou perito, não sou a pessoa aí, né, que fez aí todo o projeto, né? Eu sou o engenheiro, então, por isso que eu estou aqui fazendo esse questionamento. Na minha opinião, tomem cuidado, né? Se vocês forem comprar uma embreagem remanufaturada e vir com um disco menor, pode ocorrer de dar um problema aí de desgaste prematuro, tá bom, pessoal? Vamos continuando aí.